Boa noite a todos. Começamos hoje o nosso estudo da Palavra de Deus sobre os dons do Espírito Santo. O texto principal, o primeiro texto, o texto no qual se encontram esses dons, é Isaías capítulo 11, versículos de 2 a 3. Principalmente o versículo 1 e o versículo 2. Isaías de 1 a 3, mas versículos de 1 a 2. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Esse texto fala do Messias. É um texto messiânico. Fala de uma personagem que viria de Jessé, que é uma pessoa, vamos considerá-lo um patriarca da tribo de Judá, o pai do rei Davi, e da linhagem de Davi, da descendência de Davi, viria esse rebento. O tronco de Jessé daria um rebento. Esse rebento, o Messias. Sobre o Messias repousaria o Espírito do Senhor. Lendo essa profecia e recordando a narrativa dos evangelhos sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão, o que foi que aconteceu quando Jesus saiu da água, depois de ter sido batizado por João Batista? O Espírito Santo, em forma de pomba, repousou sobre ele. Os textos do Antigo Testamento, para os cristãos, são lidos a partir de Jesus. Todas as profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus, referem-se a Jesus. O Espírito Santo que habitou em Jesus, que acompanhou a vida pública de Jesus, o Espírito Santo no qual nosso Senhor Jesus Cristo exerceu o seu ministério durante 3 anos, é objeto da última frase de Jesus antes de morrer. Quem lembra qual foi a frase de Jesus, citando literalmente um salmo? O Salmo 30, versículo 6, a última frase de Jesus na cruz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Reparem que bonito. O arcanjo Gabriel, quando visitou a Virgem Maria, já falou do Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá. Aquele que nascer de ti será filho do Altíssimo. O arcanjo fala do Espírito. O Espírito do Senhor repousa sobre Jesus no seu batismo no Jordão. Jesus, iniciando sua vida pública, isso, se não me engano, se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, quando ele, em Nazaré da Galileia, pega o texto do profeta Isaías, onde diz, capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois ele me enviou para evangelizar os pobres, para anunciar o ano da graça do Senhor, para libertar os cativos, enfim. Ele entrega o texto ao servente. São Lucas diz que todos tinham os olhos voltados para ele, e ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir.
O Espírito Santo, portanto, é onipresente, tanto na concepção virginal de Nossa Senhora, quando ela engravida Jesus por obra do Espírito Santo, o Verbo se torna carne no seu ventre, é por obra do Espírito Santo, e o Espírito acompanha Jesus até a sua morte. Quando Jesus ressuscita, Jesus sopra sobre eles o Espírito, ao instituir o sacramento da penitência. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Antes de subir ao céu, isso no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, Jesus diz que dentro de poucos dias eles receberiam uma força. E eles levariam o nome de Jesus na Judéia, na Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Já antes de sua morte, num dos seus discursos de despedida, Jesus promete o envio do Espírito Santo. E é num desses textos que Jesus fala claramente da divindade do Espírito Santo. O Espírito convenceria os homens. O Espírito recordaria tudo aquilo que Jesus disse. O Espírito levaria os discípulos de Jesus à verdade plena. Espírito do Pai e do Filho, um outro advogado, um outro intercessor. Eu fiz essa digressão para nós compreendermos que os dons que vamos estudar agora são dons do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Existe diferença entre dons e carismas na Bíblia? Parece que sim. A expressão carisma, ela é mais ampla do que dom. Nós vamos ver isso agora. O texto principal, que é do Antigo Testamento, não entra nessa distinção. Apenas diz que essas qualidades, essas aptidões, essas prerrogativas, esses presentes, podemos chamar também de poderes, de graças, de favores, de dons, aparecem sempre como complemento nominal do Espírito. Reparem, Espírito de sabedoria. Lógico que podíamos dizer que é sabedoria do Espírito. Ou seja, o Espírito é a própria sabedoria. Existe no Tratado da Santíssima Trindade um princípio acerca das três pessoas da Trindade. Em Deus, tudo é comum, exceto quando há a oposição de relação. Eu explico. Quando nós dissemos Pai, nós estamos nos referindo a uma pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, nós só chamamos de Pai a primeira pessoa da Trindade. Não chamamos a segunda, nem chamamos a terceira. Pai é Pai. Quando dizemos Filho, nós estamos nos referindo à segunda pessoa da Trindade. Não estamos chamando a primeira pessoa de Filho, nem a terceira pessoa de Filho. E quando chamamos Espírito Santo, claro que Deus é Espírito, nesse sentido, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito, e o Espírito Santo é Espírito. E quando dizemos Santo, o Pai é Santo, o Filho é Santo, e o Espírito Santo é Santo. Mas quando essas duas palavras, Espírito Santo, estão unidas, referimos-nos apenas à terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai é Pai com relação ao Filho. O Pai é Pai do Filho, não é Pai do Espírito Santo. Nesse sentido, há uma relação. Então, há determinadas coisas que são próprias de uma pessoa da Trindade. E essas coisas são próprias somente dela, e não das outras duas. Por exemplo, geração. O Pai gera o Filho. Só o Pai gera o Filho. O Filho não gera o Pai. Nem o Espírito Santo gera o Pai, nem gera o Filho. Geração é próprio do Pai.
Filiação é próprio do Filho. Só o Filho é gerado pelo Pai. O Filho não é gerado pelo Espírito. O Espírito não é gerado pelo Pai. O Espírito não é gerado pelo Filho. E expiração, isso é próprio do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, por expiração. É o Espírito de ambos. Pois bem, tirando essas oposições de relações, tudo é comum nas três pessoas da Trindade. Por exemplo, Todo-Poderoso. O Pai é todo-poderoso. O Filho é todo-poderoso. O Espírito Santo é todo-poderoso. Porque onipotência, prerrogativa de todo-poderoso, é uma qualidade de Deus. E as três pessoas constituem um só Deus. Misericordioso, o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. Bondoso, o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. Carinhoso, inteligente, amável, qualquer adjetivo, qualquer prerrogativa que se atribua a Deus, ela é própria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, morreu na cruz por nós. Quem morreu na cruz por nós não foi o Pai. Quem morreu na cruz por nós não foi o Espírito Santo, foi o Filho. Agora, o Pai nos salva pelo sangue do Filho, na força do Espírito. Quem nos santifica é o Espírito do Pai e do Filho. Onde eu quero chegar? Onde Dom José quer chegar? Sabedoria não é prerrogativa só do Espírito. O Pai é sábio, o Filho é sábio, o Espírito Santo é sábio. Todavia, espírito de sabedoria deve ser entendida essa expressão como as demais: espírito de entendimento, de prudência, de coragem, de ciência, de temor ao Senhor. São prerrogativas, são qualidades, são dons, são virtudes, são graças que procedem de Deus, partindo do Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é dom do Pai e do Filho, é quem nos santifica. Se Deus me transforma porque eu permiti, com a graça de Deus, que o Espírito Santo me transformasse, me renovasse. O Espírito Santo atualiza, concretiza a obra santificadora do Pai por meio de Jesus. Por isso, quando dizemos Espírito santificador, Espírito consolador, Espírito amável, Espírito, qualquer prerrogativa que se atribua ao Espírito Santo, eu gostaria que todos entendessem, são prerrogativas das três pessoas da Trindade. Portanto, Espírito de ciência não significa dizer que é só o Espírito Santo que tem o dom da ciência. A ciência é prerrogativa de Deus, portanto, das três pessoas. Todavia, esse dom me é dado, esse carisma me é dado pelo Espírito que procede do Pai e do Filho, que é um dom do Pai e do Filho. O Espírito Santo que me foi dado pelo Pai, por meio de Jesus. Por isso, quando rezamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, nós estamos pedindo ao Pai, por meio de Jesus, que nos seja dado o dom do Pai e do Filho, que é o Espírito, Deus em nós. A graça do Pai, operando pelos merecimentos de Cristo, na minha vida, na força do Espírito Santo. Ficou claro isso? Por isso, reparem quantas afirmações onde o Espírito Santo aparece com um complemento nominal logo em seguida. Espírito de sabedoria, sabedoria do Espírito, do Pai e do Filho. Espírito de entendimento, Deus tem o entendimento, o Pai tem o entendimento, o Filho tem o entendimento, o Espírito tem o entendimento. Espírito de prudência, o Pai é prudentíssimo, o Filho é prudentíssimo, o Espírito é prudentíssimo. Coragem, o Pai é corajoso, o Filho é corajoso, o Espírito é corajoso. Ciência, temor do Senhor, idem. Agora, esses dons, esses carismas me são dados
no momento em que o Espírito do Pai e do Filho, o dom do Pai e do Filho, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, o amor entre as pessoas da Trindade, que é uma pessoa também, ele me concede, porque é o papel do Espírito Santo, atualizar, concretizar na minha vida, produzir, operar na minha vida a obra do Pai, que se manifesta no Filho, que por nós morreu e ressuscitou. Está claro? Portanto, os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, rigorosamente falando, não são apenas dele. São do Pai e são do Filho, porque são qualidades, porque são atributos, porque são forças operativas das três pessoas da Trindade. Vocês se recordam de um texto dos Evangelhos, onde Jesus Cristo diz que todo pecado terá perdão, exceto um: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não terá perdão nem nesta vida nem na outra. É o único pecado irremissível, é o único pecado que não terá perdão. O que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Depois da minha explicação fica facílimo entender, dizer a resposta. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração do homem, que o leva a rejeitar a obra do Pai e do Filho na nossa vida. Qual é a obra do Pai e do Filho na nossa vida? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem torna realidade a santificação que Deus Pai operou pelo sangue de Cristo no Calvário. E isso é feito em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, atentos, o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse texto não está no script que o Wellington preparou, mas eu quisera ler com vocês esse texto, Romanos capítulo 5, versículo 5. Estamos explicando a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão, que Deus não perdoa. Mas expliquemos por que Deus não perdoa. Primeiro vamos ler o texto. E a esperança não engana, ou não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Pai operou nossa salvação na cruz. Jesus morreu na cruz, e não há nada mais que Deus faça que precisa ser feito para nos salvar. Jesus morreu uma vez por todas. A obra da salvação está consumada no Calvário. Nada mais precisa ser feito da parte de Deus. Agora, na nossa vida, a graça daquele que por nós morreu e ressuscitou só é produzida, só se torna realidade quando aceitamos o Espírito que nos é dado. O Espírito concretiza, o Espírito realiza. Muito mal comparando, toda comparação é perigosa, toda comparação é perigosa. Mas salvadas as muitas proporções. Imaginemos uma pessoa que adquire um bem, e esse bem precisa ser instalado, precisa ser colocado na sua casa. Ele comprou, adquiriu, mas enquanto não for instalado na sua casa, não vai ter nenhuma aplicação concreta. Isso. Vamos imaginar que a pessoa da loja que vendeu aquele produto bata a porta dele e diga: olha, eu sou da loja e vim instalar aqui. E o dono da casa, que já comprou, que já aceitou aquele produto, diga: eu não quero que você instale. Tá bem, eu vou voltar. Guardadas as muitíssimas proporções, quem aceita Jesus, quem aceita aquilo que o Pai operou em nosso favor no Calvário,
o seu sangue derramado na cruz, o seu sacrifício expiatório, morreu para nos salvar, é preciso a autorização dessa pessoa, para que o Espírito Santo, de fato, produza nele aquela obra que, objetivamente falando, na cruz, já se realizou. Se eu não aceito que o operador, que o atualizador, que o concretizador, aquele que efetivamente torna real na minha vida aquilo que aconteceu no Calvário e que eu já aceitei pela fé, é preciso que ele haja. Se eu me recuso, com o endurecimento do meu coração, não quero, não aceito, pelo contrário, prefiro ficar nas trevas, prefiro continuar a pecar, prefiro o demônio, prefiro a vida de trevas, isso é, de fato, uma rejeição ao Espírito Santo. Deus não pode fazer nada. Aliás disso, nós temos um sinal terrível, a frase é forte, terrível, que eu quisera refletir com vocês. O Evangelho segundo Marcos, tem também o Evangelho segundo Mateus e tem o Evangelho segundo Lucas. Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 5 a 6. O texto é surpreendente. É tão grave esse texto que nos deixa assustados. É a única vez na Bíblia que se diz que Jesus não pode fazer nada. Jesus, o Todo-Poderoso, aqui não pode fazer nada. Leiamos juntos em voz alta. Marcos capítulo 6, de 5 a 6. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando, percorria as aldeias vizinhas. Não pôde fazer ali milagre algum. Quando é que Deus não pode fazer nada na minha vida? Quando eu não quero. Pronto, aí está o pecado contra o Espírito Santo. Aí está a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não quero, eu não aceito. Aqui o Senhor não entra. Eu não admito que o Espírito Santo me transforme, porque eu não quero sair do pecado. Eu não quero mudar de vida. Entenderam o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar significa atribuir a Deus algo que Ele não é e algo que Ele não disse. Mas, Dom José, explique como é que aqui a gente blasfema contra o Espírito Santo. Ora, por favor, quando eu digo a alguém, não entre na minha vida, não entre na minha casa, eu estou dizendo o que de Deus? Intruso. Persona non grata. Alguém de quem eu devo manter distância. Pessoa perigosa. Pessoa a ser evitada. Entenderam a blasfêmia? Entenderam? Deus que não entra na minha vida porque eu não quero, porque é uma persona não grata. Isso é blasfêmia. Obviamente que se eu não aceito Deus, outro eu vou aceitar. Quando não se aceita Deus, aceita-se o outro, com O minúsculo, mas terrivelmente outro. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Essa digressão ela foi oportuna, porque agora nós vamos falar de capacidades, nós vamos falar de concessões, de presentes que são nos dados, que são nos concedidos docilmente. A força do alto, o poder de Deus, toda a riqueza do Espírito Santo que nos é concedida pelo batismo,
pela crisma, pela recepção piedosa de cada sacramento, mas não apenas pelos sacramentos, mas por cada momento de real e profunda experiência que nós temos com Deus, de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, recitando o nosso terço, refletindo na nossa casa, meditando no nosso trabalho, dirigindo, onde quer que nos encontremos, quando o nosso coração pelo Espírito é elevado a Deus, e imploramos e suplicamos: meu Deus, agora eu estou numa enrascada, agora coloca nos meus lábios essas palavras, palavras sábias, porque aqui eu não posso dizer tolice, eu tenho que dizer palavras inspiradas, para confortar, para confutar, para refutar, para admoestar, para aconselhar, enfim, nesse momento delicado, dá-me a fortaleza para eu não perder as estribeiras, para eu ser sereno, para eu ser manso, para eu ser forte, para eu ser firme. Nesses e muitos outros momentos, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. São, portanto, capacidades operativas, são mais que concessões, são forças, são poderes, são prerrogativas do próprio Deus. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem, naquela hora, nos são concedidos. São, portanto, graças atuais para aquele momento, mas também são graças habituais. O que é uma graça atual? Para aquele momento, para aquela situação, para aquele instante, para aquele minuto, para aquele fato, para aquele acontecimento. Graças habituais, elas são contínuas. Tudo isso nós vamos ver agora. Eu disse no começo que há uma distinção na teologia entre dons e carismas. A palavra carisma vem de caris, que quer dizer graça. Etimologicamente, graça é favor, é um presente, não é algo devido, é uma concessão gratuita de Deus Todo-Poderoso para nós. A graça é o próprio Deus. Deus é a graça. A distinção entre Deus, que é a graça, e as graças de Deus, os presentes de Deus, os dons de Deus, ela pode ser feita na nossa cabeça. Agora, por favor, quando se fala, Deus me concedeu essa graça, o dom da prudência, o dom da ciência, enfim, há de ser entendido isso como Deus em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, quando naquele momento a senhora, pedindo o dom da prudência, para não cometer um deslize, para não cometer uma imprudência, enfim, foi serena, foi equilibrada, foi muito sensata, enfim, nem descambou para a covardia, nem foi precipitada, nem foi estourada, mas conduziu, para usarmos uma expressão nossa, administrou aquela crise com a serenidade, com a paz, com a tranquilidade que é própria do cristão cheio do Espírito Santo. Devemos entender isso como Deus agiu em mim, não fui eu. Deus veio em meu auxílio. Deus tomou conta, por assim dizer, da minha inteligência, da minha vontade, e me deu equilíbrio, me deu paz, e eu enfrentei aquela situação. Mas na verdade não fui eu, foi Deus. Foi o Espírito de Deus, muito bem, Deus agindo em mim. A obra do Pai pelo Filho em mim é operada, concretizada pelo Espírito Santo. Foi o Pai agindo em mim, foi o Filho agindo em mim, foi o Espírito agindo em mim, o Pai agindo em mim pelo Filho, na força do Espírito Santo. Portanto, graça de Deus e graça que é Deus, do ponto de vista teológico, não há muita diferença. Está claro? Porque você fala, graça de Deus, fulano está na graça de Deus, está com Deus. Fulano está em estado de graça, cheio da graça, Deus está habitando nele. Deus está possuindo, por assim dizer, cuidado com essa expressão, mas Deus assume o homem dominando o todo. Há uma frase do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, que diz: seduziste-me, Senhor,
e eu me deixei seduzir. Tomaste-me, possuíste-me. E é uma expressão quase sexual, né? Possuir uma pessoa não significa dizer, agora você é minha, não. Quando alguém possui outra pessoa, penetra dentro da pessoa. Mal comparando com o ato sexual. Mal comparando. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. E a sedução significa isso: tirar as forças da pessoa seduzida e penetrar na intimidade dela até o extremo, até as, entre aspas, últimas consequências. O ato no qual os corpos dos dois se tornam praticamente um corpo só. É mais ou menos assim que o Espírito Santo age na nossa vida. É uma interação, é um domínio. Por favor, cuidado com as proporções dessas palavras. Mas pela minha docilidade, pela minha abertura, eu me entrego tão completamente, tão incondicionalmente ao Espírito Santo. Espírito, como a Virgem Maria, eis aqui a serva, faça-se em mim o que quiser, eu estou inteiramente à disposição. Assim acontecendo, o Espírito faz grandes coisas no coração, na mente, na inteligência, na vida de uma pessoa. Completa disponibilidade, a mais absoluta entrega. Isso de nossa parte é requisito indiscutível para que o Espírito Santo produza essas qualidades, essas prerrogativas, esses dons, esses carismas que vamos refletir um por um a partir de agora. Carismas são graças especiais, não são as únicas. A Bíblia, ao narrar, ao elencar 6 graças, ela não está dizendo que só são essas. Reparem aí que tem 6, mas são 7 os dons do Espírito Santo. Aqui não aparece o dom da piedade. Por que a piedade foi incluída? Porque uma versão desse texto acrescenta, talvez pela influência daquela concepção do septenário. O 7 é o número 7, é o número perfeito. 7 dias da semana, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. Na verdade, a piedade, nós veremos isso porque ela vai ser o último dom a ser estudado, é um desdobramento do último dom, o dom do temor do Senhor. Explicaremos depois. Vejam que são 6 os dons. A tradição da igreja acrescentou, desdobrando o dom do temor do Senhor, o dom da piedade. Temos então 7 dons do Espírito Santo. Todavia, o Espírito Santo é Deus, e Deus não está atrelado, por assim dizer, ao número indicativo, não taxativo, não exclusivo, não excludente nem exclusivo, dos dons que se encontram na palavra de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem outros dons, pode ter outros dons, que tenham alguma relação com esses que estão citados no profeta Isaías. O que não podemos dizer é que o Espírito Santo está circunscrito a um número. Tradicionalmente, os dons do Espírito Santo têm sido compreendidos, ensinados pela igreja como 7. O texto principal é este. Mas pode acontecer que o Espírito se manifeste em nós de uma forma completamente inusitada, que não se encaixe exatamente dentro dessas 6 palavras que estão aí, juntamente com o dom do temor do Senhor. Porque o Espírito é Deus. Lembram daquela discussão? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Muito bem. Marcos 16:16. No capítulo 3 de São João, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Muito bem. E as crianças que morrem sem batismo? Elas não viram a água, não foram batizadas. E aqueles pagãos que ouviram falar de Jesus, aceitaram Jesus, e que antes de receberem o batismo morreram, não foram batizados com a água. Deus não está condicionado aos sacramentos.
como se ele agisse somente por meio dos sacramentos. Como se as pessoas que não pudessem receber os sacramentos, que não conhecessem os sacramentos, morrendo sem os sacramentos, não iriam para o céu. Não, de forma alguma. Fulana, muito católica, que desejava muito receber a unção dos enfermos antes de morrer, que desejava receber muito o viático antes de partir desta vida, que desejava se confessar lá no hospital do HFA, Hospital Santa Lúcia, mas o padre não conseguiu chegar a tempo, nem uma ministra da Eucaristia, e morreu. Mas morreu contrita, morreu arrependida. Quer dizer então que porque ela não recebeu os sacramentos, ela não foi para o céu? Não, de forma alguma. A graça de Deus tem outros caminhos, além dos sacramentos, para salvar as pessoas. Da mesma forma, o Espírito Santo tem muitos outros dons. Esses são os indicativos. Obviamente, que se existirem outros dons, de alguma forma, eles têm uma relação com esses que são elencados no capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Então, carismas são graças especiais pelas quais o Espírito Santo torna o cristão apto a determinadas tarefas, a determinadas funções que contribuem para o bem da comunidade. Por exemplo, profecia, curas, o dom das línguas, o dom de orar em línguas, o dom de profetizar em línguas e o dom de interpretar as línguas. São 3 dons diferentes, citados pelo apóstolo Paulo, sobretudo na 1 Coríntios capítulos 12 e 14. Os carismas, eles têm uma conotação, nem sempre, de índole extraordinária, como no caso de certas curas, ou o dom da glossolalia. Glossolalia é uma palavra que significa falar em línguas. São dons extraordinários. Deus Todo-Poderoso pode conceder extraordinariamente a uma ou mais pessoas a graça da cura física. Há determinados santos que tiveram esse dom. São Padre Pio, um deles. Santo Antônio de Pádua, outro. E vários. Dom José. E hoje, de carne e osso, Deus Todo-Poderoso pode conceder a determinados fiéis, não necessariamente padres, bispos, o Papa, religiosos, mas simples leigos, dons extraordinários, carismas extraordinários, sem dúvida alguma. Deus é Deus. E Ele dá o dom que Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quiser, e da maneira e da intensidade que Ele quiser, porque Ele é Deus. Obviamente que esse dom, se é do Espírito Santo, está inserido na estrutura eclesial, que tem também outros dons. Dentre eles, o da presidência, o do discernimento. Os carismas são concedidos pelo Espírito Santo a todos. Dificilmente, pelo menos não consta, Deus Todo-Poderoso concede com toda a intensidade todos os dons a uma determinada pessoa. Mas pode acontecer que uma pessoa tenha determinados carismas que outras não têm. Isso de forma alguma conflitua a prerrogativa do Deus Todo-Poderoso que ama a sua igreja e que concede gratuitamente os seus carismas a quem Ele quer. Aliás, diz o apóstolo Paulo, essa harmonização, essa interação de todos os dons a serviço da igreja, isso é uma bênção.
Dom José Francisco não tem todos os dons do Espírito Santo, ou pelo menos Deus não concedeu para Dom José Francisco com aquela intensidade o dom da cura física. Por favor, que eu tenho o dom da cura interior, sem dúvida alguma, pela palavra. Deus pode curar interiormente um coração que entra ferido na missa, e na homilia Deus cura aquela pessoa. No sacramento da penitência, não somente com a absolvição dos pecados, mas com o aconselhamento. Ela entra revoltada, irada, indignada, querendo se matar, querendo matar uma pessoa, e Deus opera por meio do confessor, do diretor espiritual, enfim, e ela é libertada daquele sentimento perverso, enfim. Sim, já outras pessoas têm outros dons, e veremos esses dons aqui citados pelo apóstolo na já citada primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 e 14. Então, carismas, graças especiais pelas quais o Espírito Santo torna os cristãos aptos a tarefas ou funções que contribuem para o bem ou o serviço da comunidade. Agora, dons. Estamos fazendo a diferença entre carisma e dom. Os dons são faculdades outorgadas ao cristão para seguir mais seguramente os impulsos do Espírito no caminho da perfeição espiritual. Os dons do Espírito Santo, eles são mais discretos. Eles não chamam a atenção do público por façanhas portentosas. Reparem, o dom da cura física, ele desperta, causa um espanto nas pessoas. Padre Pio, quando curava as pessoas, os cegos viam. Ora, para quem estava acostumado com um fulano cego durante tantos e tantos anos, agora vê-lo enxergando, isso causa uma comoção, provoca um êxtase na comunidade. Um aleijado que passa a caminhar. Aquela senhora que pediu a cura de Deus e, sei lá, pela imposição das mãos do padre, do bispo, enfim, não apenas se sentiu curada, mas se submeteu à ciência para saber o que aconteceu na sua cabeça, que estava com um câncer já do tamanho de uma pequena laranja, e o câncer desapareceu. Isso causa uma comoção tremenda. Carismas. Nem todos os carismas produzem uma reação, digamos assim, espetacular. Já os dons, eles são mais discretos. A sua capacidade operativa, ela acontece no corriqueiro da nossa vida, na simplicidade do nosso cotidiano. Peguemos, por exemplo, o dom do entendimento. O jovem adolescente que está passando por um problema terrível, está se descobrindo, a produção de hormônios está lá nas alturas, a adrenalina, a testosterona, enfim, está naquela fase da puberdade, descobrindo a beleza, a alteridade do sexual, a primeira namorada ou primeiro namorado, enfim, e decide se aconselhar com a mãe. E a mãe, cheia do Espírito de Deus, pensando como Deus, analisando segundo os critérios de Deus, entendendo como Deus, orienta segundo Deus aquele jovem ou aquela jovem. Peguemos outra situação, prudência no corriqueiro da nossa vida. Agora é uma situação muito delicada, e a esposa que acabou de receber um telefonema de uma amiga dizendo: teu marido está te traindo, e assim por diante. Depois o segundo telefonema, o terceiro telefonema, o cheiro de batom vagabundo que ela descobriu no paletó, etc. E agora? Mandar dar uma surra nas amantes, pegá-lo pelo cabelo, enfim, envenená-lo e assim por diante, fazer aquele show, aquele espetáculo, derrubar
o barraco. Não. Prudência, Senhor. E aí ela ora, aconselha-se com as pessoas certas, pede a luz do Espírito Santo e, sem fugir do problema, sem ignorá-lo, ela o enfrenta dentro dos critérios da justiça, do amor, da verdade e da paz. Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Senhor, é um gravíssimo problema. Meu matrimônio está em crise, está desmoronando. Dai-me a prudência do alto, o entendimento, as luzes do teu Espírito, a coragem para enfrentar o problema, a ciência para entender profundamente as raízes, a causa. Quando tudo isso começou, quem foi o causador? Dá-me a graça de compreender até que ponto eu fui causadora do problema. E quem causou? Quais são as raízes? E como solucionar para salvar o meu matrimônio, sem pecar contra ti, sem abrir mão da minha dignidade. E aí, o desdobramento, com muita paciência, com muito sofrimento, ela, inspirada por Deus, vai descobrindo as causas e, por vezes, oxalá sejam muitas vezes, todas as vezes, cheia do Espírito de Deus, ela se torna instrumento dócil de Deus naquele problema e, não sem a ajuda dos outros, quiçá o próprio esposo, salva aquela situação, supera aquele drama e o matrimônio de novo é revivido, é consolidado, é fortalecido, etc. Então vejam que os dons, eles são mais ordinários, são presentes de Deus para o corriqueiro, para o normal da nossa existência. Dito isso, eu penso que agora é o momento de nós começarmos a estudar os dons do Espírito Santo, um por um. Mas isso nós vamos, essa introdução eu acho que foi muito sugestiva. Faltam 10 minutos para as 8h30, então acho que ficaremos com um vídeo de 40 minutos, tá bom assim, Wellington? E aí, no próximo encontro, estudaremos 3 dons. E no segundo encontro, estudaremos 4 dons. Os dons que estudaremos no próximo encontro serão os dons da ciência, depois os dons sabedoria e conselho. E no terceiro encontro nós veremos os 4 últimos dons. Eu garanto a vocês, posso garantir a vocês, que o estudo desses dons será de grande valia para todos nós, porque são presentes do Espírito Santo para situações as mais difíceis, as mais complicadas. Pedir esses dons é ter a certeza de que o poder do alto, naquela hora, nos reveste, nos protege, nos auxilia, nos fortalece e nos habilita a vencer todas as dificuldades da nossa vida. Boa noite.